A paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da paz de Cristo, aqui é o presbítero Maurício para mais um vídeo abençoado, iniciando novamente o estudo bíblico da CPAD, glória a Deus, bênção de Deus, em defesa da fé cristã, glória a Deus, combatendo as heresias antigas, que agora estão em roupagem nova, mas nós como cristãos estamos aí para defender. Então é uma lição muito abençoada, glória a Deus, vai ser grandiosamente abençoada para a nossa vida. Então vale a pena estudar, pega a sua revista aí, você que já é professor da escola bíblica, vem conosco, entra com esse propósito e vamos aqui estudar, explanar a palavra de Deus daquilo que nós entendemos e da forma que nós pensamos. Glória a Deus, vai ser bênção para a sua vida, glória a Deus. Há aqueles que pensam assim, religião e política não se discute. Charles Spurgeon vai dizer assim, aquele que não discute, aquele que pensa que política e religião não se discute, por causa disso os maus estão reinando, governando e os falsos profetas estão sobre os altares. Então a gente precisa ver a nossa concepção verdadeiramente, ver que nós temos que entrar em defesa da nossa fé. E aqui agora nós vamos falar na lição de número 1, que vai ser muito abençoadora. Ela tem por título aqui, quando a heresia ameaça a unidade cristã, glória a Deus, Então nós temos que ver que quem mais combate contra a igreja é Satanás, E nós não temos inimigos, Mas o inimigo de nossa alma vai usar pessoas para tentar nos impedir. Nós precisamos lutar aí fortemente para que Deus possa nos abençoar. Vamos entrar juntos aqui neste propósito, o texto áureo. Amados, procurando escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. Glória a Deus. Judas não tem capítulo, somente versículo, lá em Judas 3, verso 3, ele vai dizer exatamente isso. Glória a Deus. A vos exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, e nós conhecemos muito bem o louvor da harpa cristã, da nossa harpa, que nós usamos nas Assembleias de Deus, no número 186, pela fé que uma vez foi me dada. Oh, glória a Deus, esta fé que foi nos dada para nós combater contra todo o mal em o nome de Jesus, amém? A verdade prática diz assim: heresias são crenças práticas contrárias aos pensamentos bíblicos, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Nós vivemos um tempo onde existem pessoas, existem grupos que querem modificar a Bíblia, querem atualizar a Bíblia, mas o próprio Jesus, quando teve a oportunidade de estar com João, o último profeta e também o último apóstolo, aonde ele estava na ilha de Patmos, seu último capítulo vai dizer: ai daquele que tirar um J ou um tio desta profecia. Então nós temos que ter muito cuidado. A palavra de Deus é imutável. Nós precisamos, como servos de Deus, como cristãos verdadeiros, defender com toda a força e com toda a sabedoria do alto de Deus, A sabedoria vem do alto, vem do céu. Então é muito importante nós aprendermos esta palavra de Deus. Glória a Deus. Aqui tem as leituras, muito importante na classe, ler a leitura, colocar cada um dos irmãos, ler um versículo, é muito importante até para começar a incentivar os irmãos a leitura, importantíssimo, Aí está em Atos capítulo 20, versículo 28 ao 31, 1 Pedro 3, versículo 15 e 16, 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Importantíssima leitura na classe. Aqui nós na aula, aqui no vídeo, a gente não vai precisar ler, porque já vamos decorrendo dentro da lição, mas dentro da aula é importantíssimo se ler juntamente com os irmãos. A introdução diz assim: heresias são crenças e práticas contrárias aos pensamentos bíblicos, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, conforme o cristianismo histórico cria um problema para a igreja e as famílias. Com certeza, o contra-ataque do inimigo maior é contra a igreja e contra a família. A igreja, ela é composta, ela é feita de famílias, e quando a família, a estrutura da família, ela é abalada, ela é contra-atacada, então com certeza, o inimigo está entrando aí e tentando destruir, o que o Senhor fez lá no princípio, a família. Importante nós lutarmos pela nossa família. Na parte do meio para o final diz:
As heresias da atualidade são a mesma das antiguidades, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos, os primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol. Está em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, né, que o próprio Salomão, o sábio Salomão vai dizer, né? Vê o que tu está vendo agora, não há novo. Nas gerações passadas foram também. Nada é novo debaixo do sol. Então é importante entender este versículo, né? Eclesiastes 1:9. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e nossa responsabilidade na defesa da fé, amém? Então as heresias estão aí, são muitas, né? Cada dia que se passa de uma roupagem nova, né? Mais atual, mas nós como cristãos, nós precisamos entender uma coisa: quanto mais nós estudamos a Bíblia, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos ver as heresias, nós vamos ver, né, os levantes do inimigo contra a igreja, contra os servos de Deus. Então é importantíssimo ler a palavra do Senhor. Agora nós vamos para o seu primeiro tópico, com seus subtópicos, muito importante, muito interessante. Já te convidando, se você chegou aqui, né, deixa aqui o seu comentário. Cheguei, né, gostei, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né, vai ser bem-vindo a este canal. Estamos aqui, né, no propósito de aprender a palavra de Deus. Você está no canal Comentando a Bíblia, um canal de bênção para a sua vida, amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Aqui nesse primeiro tópico nós temos 3 subtópicos muito importantes, né? O primeiro para os cuidados pastorais, depois, né, depois da minha partida, né, o apóstolo Paulo dizendo, e o terceiro, a origem dos falsos mestres, né? Então nós vamos ver que a maioria dos falsos mestres, eles saíram do nosso meio, né? São aqueles que saem e a apostasia, né, o abandono consciente da fé, faz que essas pessoas se tornem aí totalmente perseguidores da casa de Deus. Então o primeiro ponto está aqui, né, do lado, vai falar aqui, olha, as ameaças dos lobos vorazes, né? Os lobos são aqueles que se disfarçam de ovelhas e estão ali pronto para contra-atacar, para atacar a fé. Mas nós estamos aqui através da presença e do Espírito de Deus para nós lutarmos contra, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O primeiro ponto diz assim: os cuidados pastorais, né? Atos 20, versículo 28. Os anciões mencionados no versículo 17 são chamados de bispo. Nesta passagem, ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar as igrejas de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar e guiar e proteger o rebanho. Isso aqui é muito importante, né? Lucas 15, versículo 4 ao 6. É alimentar, tem que ter um bom alimento. O alimento é a palavra de Deus, né? Guiar é mostrar o caminho, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Muito importante isso. E proteger o rebanho. Proteger de quem? Do lobo, né? Daquele que vem com pele de cordeiro, mas está repreendido em nome de Jesus. Como a gente vai fazer isso? Brindando a nossa igreja. Então o alimento é a palavra. Uma igreja não pode faltar a palavra de Deus, né? Tem igrejas aí querendo dar entretenimento, dar momentos para chamar pessoas, mas assim que acabar o entretenimento, assim que acabar a diversão, todo mundo vai embora. Então dê alimento, dê a palavra. A palavra de Deus, ela é essencial para que o cristão crie raiz, para que o cristão permaneça na presença de Deus. Por isso é importante. O alimento é a palavra. Guiar, né? Esse guiar é orientar, né? O caminho certo, Jesus é o caminho certo, a casa do Senhor é o caminho certo, fugir das tentações, tudo isso é guiar, orientar, né? Está dentro do âmbito pastoral, né, para uma igreja, e proteger o rebanho, né? Então nós temos que orar pelas ovelhas, nós temos que orar pelos irmãos, nós temos que cercar de oração, né? A cerca aqui não é de madeira, não é de arame, a cerca é oração. Então quando o crente faz oração, quando o líder faz oração pelas suas ovelhas, ela está guardada do mal. O Novo Testamento emprega nesta metáfora, ao tratar do relacionamento entre pastor e rebanho na igreja, a exposição apostólica
aos líderes da igreja vista proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus, em Mateus capítulo 7, né? Ele vai estar orientando e guiando, né? Para estar sempre orando, para estar sempre buscando o Senhor. Isso é muito importante para a nossa vida, para a nossa casa, a comunhão do corpo, né? O rebanho tem que estar sempre junto e principalmente na comunicação, né? Sem comunicação, a igreja, ela se dispersa e a gente precisa ter comunicação, comunhão é muito importante. São pontos essenciais para a vida do cristão, para a vida do crente. Amém? Glória a Deus. Terminando aqui o primeiro ponto, vamos para o segundo, depois da minha partida. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não estava apenas referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico, no futuro, né? Se o apóstolo Paulo estivesse nos nossos tempos agora, né? Meu Deus, ele sabia o que estava escrevendo através do Espírito Santo de Deus, né? Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinários, lobos cruéis ou lobos vorazes. A Nova Almeida atualizada, o apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas no Antigo Testamento, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que o falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus resultou que também havia entre os povos falsos profetas, como haveria de surgir com o tempo no meio da igreja, falsos mestres. Na verdade, ele já estava presente no período apostólico, né? Então, sempre existiu e sempre vai existir aqueles que estão no nosso meio, mas que não fazem parte, né? O apóstolo Paulo diz isso, né? Estão no nosso meio, mas não fazem parte de nós. Aqueles que verdadeiramente querem trazer confusão, né? Qual de nós que já não fomos dar um estudo bíblico e sempre teria um ou tem um, né, que se levanta para falar contra, né, para colocar um questionamento, para trazer uma dúvida. Então nós temos que ter muito cuidado, né, toda vez que vamos ensinar, ter consciente. O que nos faz ser preparado para contra as heresias, contra os falsos mestres? Tendo a palavra de Deus. Um ensino abençoado, né, pesquisando, lendo a Bíblia, nós vamos entender que Deus, né, vai estar nos livrando desses falsos mestres, desses que se levantam contra a igreja, contra aqueles que, né, se colocam diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então é muito importante, depois da minha partida, ele está dizendo aqui a preocupação do apóstolo Paulo, como seria. E eu acabei de comentar aqui, né? Os dias são muito difíceis, né? Pessoas que nós olhamos têm aparência de bênção, mas acaba sendo maldição e trazendo muita complicação. Então, desses a gente tem que se apartar. A Bíblia diz que nós temos que, né, orar, né, em nome de Jesus e orientar ao rebanho a não estar no meio desses. O terceiro diz, a origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendem nessa parte do discurso. Nos chama a atenção, primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, normalmente, não é? Você vê aí hoje na plataforma aqui, tem muitas pessoas que um dia foram pregadores pentecostais, cheios da unção, cheios da glória, e hoje se tornaram totalmente contra o cristianismo, se tornaram contra pastores, contra a devoção do dízimo, né, contra tudo, né? E são pessoas que um dia já estiveram lá, já foram bênção, mas hoje se tornaram maldição por querer, por sua própria vontade. Mas esses, a Bíblia vai nos orientar aqui. Olha o que diz aqui o texto da igreja. Dentre vós mesmos, segundo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulo após si. Normalmente, quando você vê essas pessoas, tem muitas pessoas, porque eles estão falando o que eles querem ouvir, né? Normalmente é assim que acontece. As pessoas querem ouvir aquilo que, né, agrada o seu ego, aquilo que, né, estando no pecado, não precisa abandonar o pecado, permanece no pecado, Deus é amor, Deus é isso. Então, isso não é verdade, né? A Bíblia, ela nos confronta o tempo todo, né? Aquele que está limpo, limpe-se ainda. Aquele que está sujo, suje-se ainda, né? Então, nós vamos ver aí
que a própria palavra de Deus, ela vai nos orientar a isso, né? Então são pessoas que vão sendo perseguidores da igreja, se tornando, mas um dia eles já foram bênção, um dia eles já foram, e a gente tem que ter muito cuidado, o cristão tem que ter muito cuidado, para que a heresia, para que a apostasia, abandono consciente da fé, não venha sobre a nossa vida, para que também nós possamos pesquisar o que é real na Bíblia, para não sair falando coisas que não são real, né? O que na Bíblia não está sendo dito. Então, é muito poderoso quando a gente começa a colocar na nossa vida verdadeiramente a palavra de Deus, a palavra que muda, modifica. Se a palavra não trazer modificação, se a palavra não trazer transformação, tem algo errado aí, amém? Aqui na parte do meio para o final diz, os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que posicionam-se acima das escrituras, aos quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia, discordam abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mesma Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferece um novo evangelho. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominada de apologética para orientar os crentes dos nossos dias. Glória a Deus. É importante, então, ter conhecimento da palavra, ter conhecimento daquilo que Deus nos orienta, né? Do que o Deus nos aproxima, a santa palavra de Deus, o estudo da Bíblia, né? A maior teologia é o estudo bíblico, quando você se assenta com a sua igreja, né? E tem a oportunidade de dar a aula àqueles irmãos que estão prontos para ouvir. E existe muitos, né? Que já não querem mais sentar para ouvir. E quem não senta para ouvir não pode ser levantado para ensinar. É a grande realidade. Aquele que ensina não pode parar de aprender para cair na besteira de parar de ensinar, né? Para ter cuidado com as heresias. Na sinopse diz assim, os lobos vorazes surgem de dentro do povo de Deus. Por isso, a apologética é tão necessário, né? Por isso é tão necessário estar aí com os ensinos bíblicos, lendo a palavra, forte espiritualmente, para que Deus possa nos orientar. Amém? Glória a Deus. Terminamos aqui o primeiro ponto. Vamos para o nosso segundo ponto, muito importante também. O que é apologética, né? Glória a Deus. A definição. Apologética cristã é a defesa lógica, racional da fé cristã e da sua prática doutrinária. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego é traduzido por responder e preparados para responder com mansidão. Em 1 Pedro 3,15, né, a apologia, numa tradução literal, é sempre preparado para uma defesa. A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora, né, a NVT, emprega o verbo explicar. Assim, sempre preparados para explicá-la. A apologética mostra que o cristianismo é racional, os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica, sistemática, portanto, aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Isso nos ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo e as emoções e o intelecto. Amém? Glória a Deus. Nós somos tricotom, então nós temos que amar o Senhor, corpo, alma e espírito, integralmente amando ao Senhor. E aqui, né, tendo o conhecimento da palavra de Deus, né, apologética, né, é conhecer, né, verdadeiramente o que diz as Escrituras e se posicionar, né, naquilo que Deus te chamou. Então, se alguém vem com versículo bíblico, vem com versículo bíblico, vem com um texto bíblico, né? Todo texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, a gente tem que ter muito cuidado,
preciso ler todo o texto, né? Ver o que verdadeiramente o escritor estava dizendo, e dentro da palavra de Deus você vai conseguir dizer, não é dessa forma que a Bíblia está dizendo, é esse o caminho, né? A Bíblia nunca vai levar alguém para o pecado e dizer, né, continue no pecado. O Senhor nos chama da forma que nós estamos, mas a Bíblia, ela nos orienta e ela sempre vai nos confrontar a ter uma modificação, uma transformação, uma regeneração através do Espírito Santo de Deus. Então, como cristão, eu tenho que estar preparado, eu tenho que ler a Bíblia pronto para conseguir combater aqueles que lutam contra ela. A Bíblia, por isso, ela é chamada de espada, de dois gumes. Por quê? Porque a espada, ela é feita para duas coisas muito importantes em uma guerra. Ela combate, né? Ela ataca e ela defende. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus é para isso, né? Para você atacar e se defender também. Foi assim que Jesus usou a palavra lá no deserto, em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4, quando o diabo tentou ele usou a palavra, né? E o próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele vai falar que a espada, né, do Espírito, a espada do Espírito é a palavra de Deus, e quando nós temos ela, nós conseguimos abençoar, amém? E não deixar que nada venha entrar no coração para tirar a nossa fé, porque o que o inimigo quer, o que a heresia quer, o que os lobos querem é verdadeiramente tirar a sua fé, mas nós vamos lutar pela nossa fé em Cristo Jesus, amém? O segundo ponto diz, aqui a defesa Pedro se refere, a defesa, né? É muito importante. A que defesa Pedro se refere? Há quem pergunte que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra, apologia, aparece nesse sentido no Novo Testamento como defesa de uma acusação tanto formal como informal. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não aparece ser esse o caso por defesa, resposta ou explicação. Nesta passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. Isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Éfeso e de Agripa, na mesma audiência, onde o apóstolo Paulo, né, ele mesmo se defende ali, usando a própria palavra e usando a palavra de Deus a sua defesa. Nós, como cristãos, nós precisamos ter a palavra de Deus ao tempo todo, né? Assim diz a palavra, assim diz o Senhor. Por isso é importante nós termos conhecimento desta palavra, né? O cristão, né, o verdadeiro cristão, ele ama a palavra de Deus e ele defende a sua fé cristã. Glória a Deus. Por isso nós temos o nosso livro Regras de Fé das Assembleias de Deus. Muito importante, né, ter este livro para que você possa ser abençoado. Tá aqui, estou colocando aqui a foto dele aqui para você ver, né? Regra de fé, abençoado, né? E a gente precisa defender com toda a nossa força e com toda a sabedoria que vem do alto, amém? Glória a Deus. Agora vamos para o terceiro subtópico aqui do segundo, dizendo, por que devemos combater a heresias? Por que devemos combater, né? Tem momentos que a gente pode deixar de lado, né? A palavra do Senhor diz que nós não devemos entrar em confusão que não vai trazer edificação. Há momentos que tem pessoas que estão brincando, tem pessoas que estão caçoando, estão fazendo zoeira com o cristianismo. Então essas pessoas nunca vão dar vazão à verdadeira palavra, mas quando alguém chega verdadeiramente querendo combater a tua fé e você vai usar da palavra e essa pessoa vai entender que verdadeiramente você tem uma fé em Cristo e esta fé não se abala, isso é muito importante, amém? Então, por que devemos combater a heresias? Para a defesa própria, o cristão deve estar informado daquilo que os vários grupos ensinam, a saber a forma de refutá-los biblicamente, para ajudar os outros a compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, e muitas das vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer
a sua palavra, glória a Deus, né? Esses debates sobre as crenças devem ocorrer de maneira respeitosa, né? Ou com argumentos e fundamentações bíblicos, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito desta luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos o Espírito Santo para nos orientar neste momento, né? Glória ao nome do Senhor. Nós bem sabemos que o cristão, ele não está sozinho, ele tem o Espírito Santo. Por isso é importante ler a palavra, porque o Espírito Santo vai nos lembrar, né? Então é importante. Como ele vai nos lembrar se a gente não leu? Então é importante ler a Bíblia, estudar a Bíblia, examinar a Bíblia. João 5,39, a palavra do Senhor diz, Jesus dizendo para os discípulos, examinai, pois, as Escrituras, porque são elas que testificais de mim e são nelas que vocês garantem a vida eterna. Examinar, né, é verdadeiramente fazer um estudo poderoso da palavra de Deus. E não somente uma leitura superficial, mas sim um estudo onde você pode compreender, entender o que a palavra está dizendo. Por isso é importantíssimo ler a palavra de Deus. Nós vamos agora, aqui na sinopse diz, o cristão é chamado a responder de maneira respeitosa às subjeções contra a fé cristã, né? Então a gente temos que estar preparado para responder à altura, né? Em nome de Jesus. Você tem fé em Cristo Jesus? Você sabe que ele ressuscitou, morreu o terceiro dia, ressuscitou o terceiro dia, morreu, ressuscitou o terceiro dia, está vivo e vai voltar para buscar a tua igreja. Aquele que permanecer fiel à tua palavra, à tua escritura, né? Tem aqui o Espírito Santo, ele vai subir ao céu. Então é isso que você tem que lutar. É por isso, é simples, né? Glória a Deus. O terceiro tópico vai dizer o que são heresias. E existem muitas, e aqui nós vamos falar o que o comentarista coloca, e com certeza você, na sua aula, você pode também explanar, com certeza os alunos vão explanar muito, né? A aula é muito bom ser quando é comunicativa, né? Quando os alunos também, eles vêm, pode dar aquela pausa na aula e falar, né? Isso é muito importante, isso faz que a aula venha crescer e os alunos também, né? Venha ter interesse para a aula, isso é muito importante. E com certeza existem muitas heresias, né? Glória a Deus. No tempo do apóstolo Paulo teve, da igreja primitiva, nos tempos que a igreja foram se avançando, agora nos nossos dias atuais não está diferente, são muitas, né, que têm surgido aí, mas pelo poder do Espírito Santo e pela tua santa e poderosa palavra nós vamos vencer, amém? O tópico 1 diz, seitas e heresias. A palavra heresias, no Novo Testamento, o grego é traduzido como seita. Heresias e heresias. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos. Pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que opunham a ele. A palavra seita, usada para designar religiões heterodoxa, é um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo, por isso devemos saber quando aplicá-lo, né? Então tem que ter muito cuidado, como estamos dizendo aqui, tem que ser muito respeitoso, mas com certeza Deus vai te dar sabedoria, dar-nos sabedoria para entender, né, o que é seita, o que é heresia, na verdade, né? E quando nós viemos combater ou quando viemos em um debate, né, termos que ser respeitosos com as pessoas, só mostrando a sua fé. Glória a Deus por isso, né? Com certeza, quem está do outro lado vai querer te convencer e você que está do outro lado vai querer convencer ele. Então, por isso se torna um debate, mais respeitosamente e falando sabiamente a palavra de Deus, né? Glória a Deus. No Novo Testamento, esse vocábulo aparece como um sentido de partido, espírito sectário. Nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de uma determinada comunidade. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formaram facções dentro do próprio judaísmo. A versão bíblica atualizada diz, na tradução por partido, Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essa divisão, né? Condena as invocações doutrinárias que causam divisão e
dissensão. 1 Coríntios 11, versículo 19, Gálatas 5, 20, onde vai falar aqui, né, para ter cuidado com esse tipo de divisão dentro da igreja, então, principalmente, né? Glória a Deus. Todos nós temos que estar em comum acordo com todas as coisas e saber que aqueles que vêm trazendo separação, trazendo divisão, né? A palavra de Deus diz que nós temos que somar, nós viemos para somar e não para dividir, né? De maneira alguma. Então, se tem um grupo que está dentro da igreja dividindo, tem que ter muito cuidado, temos que orientá-los a permanecer na palavra, na fé, porque a apostasia é isso, né? O abandono consciente da fé, devagarzinho a pessoa vai abandonando a fé, quando vê está distante de Deus. Então, nós temos que ter cuidado, né? Agora, heresias. O terceiro tópico diz heresias de perdição, né? 2 Pedro 2:1. É nessa passagem que a heresia apresenta o sentido do erro doutrinário, com a heresia propriamente dita no campo teológico, que nós conhecemos hoje. A heresia distorce os pontos principais da doutrina cristã, no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o ser humano, natureza, pecado, salvação, origem, destino, os anjos, a igreja, a escritura sagrada. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere-se na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Então, existe muitos aí, né? Dizendo que Jesus não veio, que Jesus ainda vai vir, enfim, e muitos que nós precisamos estar preparados. Nós já conhecemos dentro da palavra que Jesus já veio. Então, aqui tem muitas coisas, não é? Aqui na parte do meio para o final vai dizer, quando fala da Trindade, né, que é a nossa crença que o Pai, o Filho, o Espírito Santo são um, eles atuam, né, em nosso meio, através do seu poder. Nós vamos ver o Senhor Deus todo o tempo no Antigo Testamento, nós vamos ver Jesus Cristo no Novo Testamento, nós vamos ver o Espírito Santo atuante nos dias atuais, né? Nós já estamos sozinhos, o Espírito Santo está conosco, nos fortalecendo, e essa Trindade, ela é real em nossa vida. Nós vemos a manifestação deles juntos, né? Quando foram criados o homem, diz, façamos nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, glória a Deus por isso. Quando lá no capítulo 11, já de Gênesis, né, houve-se a Torre de Babel, a Torre da Confusão, dizendo, desçamos e confundamos. Desçamos quem? Pai, Filho e Espírito Santo, glória a Deus. Quando Isaías estava no templo e viu o Senhor sentado sobre um alto sublime trono, após ser purificado da sua iniquidade, ele vai ouvir a voz dizer, quem enviaremos por nós? Nós quem? Pai, Filho e Espírito Santo, glória a Deus. Quando Jesus estava sobre a terra, Jesus em forma de homem, na forma humana, glória a Deus, estava ali o Filho, e quando ele sai das águas, vem o Espírito Santo na forma de uma pomba, e a voz lá do céu, que era o Pai, dizendo, eis aí o meu Filho, a quem eu me comprazo. Glória a Deus. Então, a Trindade, ela é poderosa, ela existe e ela é forte. O Senhor Jesus Cristo, né, o Espírito Santo, há pessoas que não acreditam no Espírito Santo, diz que é só uma força ativa, mas para nós é a pessoa, glória a Deus, é a pessoa, porque o próprio apóstolo Paulo vai escrever Efésios capítulo 4, versículo 30, ele vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo, a qual está selado para aquele grande dia. Glória a Deus por isso, aleluia. Então, né, você sabe que o Espírito Santo é uma pessoa, né? O nosso irmão em Cristo, Bellerin, escreveu 2 livros muito abençoado que vale a pena, né? Bom dia, Espírito Santo, e bem-vindo, Espírito Santo, glória a Deus, porque é uma pessoa que comunica conosco, glória a Deus, né? O ser humano, né, questiona como foi formado o ser humano, com muitas explosões, com muitas guerras, né, com muitas poeiras nos ares foram formados o ser humano. Existem muitos aí, outros que vieram do macaco, enfim, mas nós sabemos que nós viemos de Cristo. Eu falei aqui, né, façamos nós o homem a nossa imagem e semelhança. Isso são coisas simples, né? A natureza, Deus criou todas as coisas, o pecado, vão se questionar até mesmo pelo pecado, dizendo sobre a soberania de Deus, salvação, origem e o destino, né, para onde nós vamos, os anjos de Deus, a igreja, a escritura sagrada, enfim. Nós precisamos estar preparados como cristãos para combater
todo mal, amém? Então a palavra de Deus, ela vai nos orientar sempre a nós entendermos que o Senhor vai enviar as tuas mãos poderosas sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Quero fazer esta conclusão juntamente com você. Se esse vídeo foi bênção para você, se você gostou desse formato, dessa forma, glória a Deus, se inscreva aqui no canal, faça parte, divulgue para outros irmãos que também estarão dando a aula, se foi explicativo, se foi bom para você, que bênção, que Deus te abençoe. O apóstolo aqui é a conclusão, né? Os apóstolos responderam os opositores da fé cristã e lançaram base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essas lutas acirradas contra falsas doutrinas. E pois é a tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi nos dada. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão. Estamos a fazer pela verdade o que essas gentes da heresia fazem pela mentira? Estamos com a mesma disposição de fazer pela verdade, que é a palavra de Deus, né? Todos nós entendemos isso, que a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. O próprio Jesus Cristo vai dizer em João capítulo 17, versículo 17, né? Santificai-vos na verdade, a minha palavra é a verdade, amém? Então nós temos veemência disso, que a palavra de Deus é verdade, que o caminho que eu estou é verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você crê que é a verdade? Então nós temos que lutar por esta verdade. Nós temos que ter essa disposição, que esse povo tem a disposição de lutar pela mentira. Eles não estão sozinhos, né? Eles estão com o inimigo de nossa alma, com aquele que tem o furor contra o cristianismo, contra Cristo, contra o povo de Deus, mas nós, como servos de Deus, temos que nos posicionar diante de Deus e diante deles, amém? Que Deus possa te abençoar. Essa foi a primeira lição. Depois nós vamos estar aqui na próxima lição, que vai falar sobre somos cristãos, glória a Deus, ter essa certeza. Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Espero que esse vídeo tenha sido bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, um forte abraço para o Maurício e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.